E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de Física, tá? Hoje vim aqui para resolver a nossa queridíssima prova da Universidade Federal de Roraima de 2022, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver. Vamos lá. Primeira questão, né? Fala, dentre as assertivas abaixo, assinale a correta. Então, ele colocou aqui 5 alternativas. Lembrando que dessas 5 alternativas, eu dei uma olhada, ele mostrou assuntos diferentes na física, tá? Então, é uma questão bem ampla em relação ao PSS1, né? Do assunto do PSS1. Então, vamos analisar cada alternativa para ver qual que está certo, o que está errado e assim, tá bom? Então, diz assim, ó. Primeiro, letra A. Em um referencial inercial, o movimento de um corpo prescinde da ação de forças atuando sobre esse corpo. Então, vamos já falar em relação a essa palavra prescinde. Quando ele fala aqui nessa alternativa de letra A, que é um referencial inercial, é que ele está falando sobre as leis de Newton, né? Primeira lei, segunda lei, terceira lei de Newton, que a gente pode aplicar em relação às leis quando ele fala esse referencial inercial. Letra B, a aceleração da gravidade possui valor constante na superfície da Terra. Então ele fala da constante, na verdade, da gravidade, né? Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade escalar. Letra D, a terceira lei de Newton estabelece que a reação ao peso de um corpo é uma força de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário que a Terra exerce sobre esse corpo. E letra E, a força-peso e a força de atrito são exemplos de forças dissipativas. Então vamos lá, para cada uma das alternativas, para a gente analisar qual seria a verdadeira e qual seria a falsa. Já quais são as falsas. Então, em um referencial inercial, o movimento de um corpo prescinde. Vamos lá. Essa palavrinha aqui, né? Poderia ser que complicasse em relação... Normalmente não se cobra muito, né, essas palavras, mas o que significa em relação ao prescinde nesse texto? É que a ausência de forças não tem, né? Não precisa ter forças. Então, no caso, ó, sem forças, tá? É isso que estava dizendo em relação a essa representação. Então, em um referencial inercial, o movimento de um corpo sem forças, né, não prescinde da ação de forças atuando sobre esse corpo. Perfeito. A alternativa certa é a letra A. Né? Então, vamos analisar o porquê. A gente viu em relação à nossa primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton diz em relação à lei da inércia, a gente já sabe, um corpo em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme, ou então um movimento que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, se não houver forças externas sendo aplicadas nesse corpo, que é justamente isso que ele diz. Ó. Não tem forças externas, não tem nenhuma força aplicada, então ele pode estar em movimento ou ele pode estar em repouso, né? E sem ausência de forças. Então, resposta certa, perfeita. Tá? Letra A. A letra B, porque ela seria incorreta. Normalmente, em algumas questões, principalmente na parte da dinâmica, que nós vamos ver, nós consideramos que a gravidade, a aceleração da gravidade, ela é constante. Só que na dinâmica a gente vê distâncias muito pequenas, né? Tipo 5 metros, 10 metros, 20 metros, então a distância é muito pequena. Já que ele fala, a aceleração da gravidade possui valor constante na superfície da Terra, então aí já é uma distância muito grande. Então se é uma distância muito grande, a gente vai considerar que não é. Então vamos lá. Se a gente for analisar a Terra ela não é perfeitamente circular, ela é meio achatada em relação aos seus polos. É como se fosse uma elipse, né? Mas não é. Então ela é meio arredondada, assim. Opa, desculpa. Meio arredondada. E o que a gente faz? Ó? A gente aperta um pouco nesses polos. Então, o que acontece quando a gente aperta nos polos? No centro, aqui, ó, a distância que a gente vai ter, se a gente for pegar aqui esse eixo em relação a esse eixo, olha aqui a distância do centro, que ele fala em relação ao centro. Essa distância aqui é maior do que em relação a essa. Ó. Essa é menor do que essa. E quando eu falo em relação à superfície, é justamente isso.
Então, se você for olhar em todos os pontos da superfície da Terra, a gente não vai ter a mesma distância. Aí a constante gravitacional, gravidade, constante gravitacional, a massa e o raio ao quadrado. Aqui a gente tem a nossa equação falando sobre a gravidade. Constante gravitacional, a massa do corpo, que no caso da Terra, dividido pelo raio ao quadrado. Que raio é justamente o ponto que a gente vai ter da superfície ao centro da Terra. Então, como aqui a gente vai ter um pouquinho mais achatada, então a gente pode ver que as distâncias são diferentes, então se as distâncias são diferentes, automaticamente a gravidade vai ser diferente, tá bom? Então, toda vez que citar isso, o nosso raio sempre vai ser diferente em relação à Terra, à superfície da Terra, tá bom? Então, letra B, incorreta. Letra C. Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade escalar. O que seria errado isso aqui, nessa alternativa, é justamente essa escalar. O que se conserva, na verdade, é a velocidade vetorial, tá? Velocidade vetorial. Ah, professor, como assim? Se esse corpo tiver aqui com uma determinada velocidade, tá? O que seria em relação à grandeza vetorial? Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, né? Módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido conservando. Se eu for pegar uma outra situação, disser que a velocidade é para cá, chamar de V1 e V2, e considerar que a velocidade V1 e V2 são iguais. Só que elas são iguais em quê? Em módulo, só no valor. Eles vão ter a mesma direção? Vão. As duas vão ter a mesma direção, por quê? Todas as duas estão na horizontal. Mas tem o mesmo sentido? Não, uma está para a direita e outra para a esquerda. Então, mudou. Então, não é em relação à velocidade escalar, é sempre em relação à velocidade vetorial. Tá? Alternativa incorreta por isso. Já no caso da letra D, a terceira lei de Newton estabelece que a reação ao peso de um corpo é uma força de mesmo módulo, perfeito, mesma direção e sentido contrário, que a Terra exerce sobre esse corpo. Aí tem um errinho em relação à reação aqui, tá? Porque o que a gente vai analisar do mesmo jeito, se eu tenho aqui a superfície da Terra, quando eu coloco um corpo dentro da superfície da Terra, o que vai acontecer? Vai existir uma força, peso para baixo. E, ao mesmo tempo, existe uma força que a Terra atrai o corpo. A gente chama de peso negativo só para dizer que está em sentido oposto. Mas, quem é a ação e quem é a reação? Quem aplica a força no corpo é a Terra. Porque só existe força-peso porque existe um campo gravitacional, existe a gravidade. Então, quando você coloca um corpo lá, qual é a ação? É a Terra puxando o corpo. E a reação é o corpo atraindo a Terra. Ação, a Terra atraindo o corpo, e a reação, o corpo atraindo a Terra. Aqui ele diz, estabelece que a reação ao peso do corpo é uma força de mesmo modo, mesma direção, contrário que a Terra exerce sobre esse corpo. A força que a Terra exerce sobre esse corpo não é a reação, e sim é quem? É a ação. Porque só existe a força-peso porque existe gravidade. Quem exerce a gravidade é a Terra. Então, a Terra que faz a ação no corpo. Tá? Então, por isso também que essa alternativa estaria correta. E a última, a força-peso e a força de atrito são exemplos de forças dissipativas. Calor, né? Quando a gente fala em relação às forças dissipativas, normalmente a gente está falando de forças que transformam a energia em calor, energia em movimento em forma térmica, efeito Joule. E essa força dissipativa, a principal é quem? O atrito. A força-peso, quando a gente fala em relação à Terra, é um quê? Conservativo. A gravidade vai... Olha como, tá vendo? Na mesma questão ele falou duas situações diferentes. Aqui é uma força conservativa, tá? Conservativa. Então, essa alternativa está correta por causa da força-peso, tá? Então, resposta certa, mesmo letra A, tá bom? Vamos lá, próximo. Olha, letra A, gabarito.
Questão número 2, questão tranquila, tá? Fala sobre potência, diz assim: o gráfico a seguir representa a potência constante de uma força aplicada sobre um corpo durante um intervalo de tempo ΔT, que é igual a T2 menos T1, sabendo que a força realiza um trabalho de 96 joules durante esse intervalo. O valor de T2 é quanto? Aqui, ó, o gráfico está me dando, ó, todos a parte em relação à potência e o tempo. E aqui a gente tem um trabalho. A gente tem que lembrar, potência mecânica, né? Potência mecânica, nós temos que é energia sobre a variação de tempo. Só que a forma de energia que está trabalhando nessa questão é quem? É trabalho. É o tal, que a gente chama. Aí, ó. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Energia sobre tempo. Então, se a potência que ele me deu na questão, aqui do gráfico, a potência é 12 watts, 12. O trabalho, 96. Só que a variação de tempo ali, ó, variação é final menos inicial, é como se o trabalho começasse em 3 até T2. Ali, ó, temos que aqui é T2 menos 3 segundos. Se eu pegar toda essa expressão, T2 menos 3, está multiplicando e está dividindo e passar multiplicando com 12, e o 12 passar multiplicando com 96, nós vamos ter essa representação. Menos 3, 96 sobre 12. Olha aí, ó, que maravilhoso. 96 dividido por 12, 8. O 3 está negativo, passo positivo. Então, o tempo final ali, ó, são de 11 segundos. Ok? 11 segundos, também letra A, nosso gabarito. Tá? Questão tranquila, falando sobre potência. Não esqueça, potência é sempre energia sobre tempo. Que tipo de potência? Que tipo de energia? Qualquer uma energia. Energia em forma de trabalho, energia térmica, energia cinética, energia elétrica, tudo é potência, é energia sobre o intervalo de tempo, tá bom? Próximo. Olha o gabarito letra A. Questão número 3, tá? Ainda em relação ao PSS1, né? Vou falar sobre densidade, massa específica, a parte da introdução da hidrostática, a introdutória da hidrostática. Diz assim, ó, em um recipiente foram misturados em igual quantidade de massa dois fluidos miscíveis distintos, cujas massas específicas, respectivamente, 4 gramas por centímetro cúbico e 2 gramas por centímetro cúbico. Qual o valor arredondado da densidade final da mistura após uma diluição homogênea? Então, vou pegar, né, esses dois líquidos dentro de um determinado recipiente e vou misturar os dois. E no final, ele quer saber quanto equivale a densidade entre esses dois corpos misturados. Então, vou separar aqui, vou chamar cada um como se fosse material 1 e material 2, só para a gente diferenciar. Eu vou chamar aqui esse de material 1. Esse material 1 ele disse que tem uma massa que ele não deu, então vou chamar de massa M. Ele disse que essa quantidade dos dois fluidos são iguais, então vou chamar de M. E aqui eu vou ter a densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. Já do outro material, vou chamar de material 2, ele disse que vai ter a mesma massa e a densidade é 2 gramas por centímetro cúbico. Qual o valor arredondado da densidade final? Bom, densidade, sabemos que densidade é massa sobre volume. Só que se eu for calcular a densidade do líquido 1, densidade 1, massa 1, volume 1. Se eu for calcular a densidade do material 2, do líquido 2, densidade 2, massa 2, volume 2.
Então, como é que eu vou calcular a densidade da mistura? Muito simples. A densidade total é a massa total dividido pelo meu volume total, que é a mistura entre eles. Aí, ó, pegando em relação ao gancho que a gente viu. Como é que eu vou ter a massa total? Muito simples. A soma das duas massas dos dois líquidos. Eu estou juntando todas elas. Então, para eu poder calcular a massa, eu tenho que calcular a massa total, eu tenho que calcular a massa dos dois. E o volume total? A mesma coisa. Volume 1 mais volume 2. Calculando essas duas expressões aqui, ó, a gente chega no resultado da densidade total, é a massa total dividido pelo meu volume total. Então tá aí. Lindo e maravilhoso. Vimos que as massas 1 e 2 são todas M, então aqui a massa total, M mais M vai valer 2 M's. Então já sei o valor da massa total. Então, aqui vou deixar separadinho aqui. Só que já o volume não, né? O volume, a gente tem que lembrar dessa representação aqui, ó. Na verdade, de cada uma delas, não é isso? Para a gente poder analisar o volume de cada um. Se eu tenho que densidade 2 é massa 2 sobre volume 2 e densidade 1 é massa 1 sobre volume 1, se eu organizar aqui, ó, V1 não é massa 1 sobre densidade 1? Aqui, ó, se eu isolar o volume 2 seria a massa 2 sobre a densidade 2. Aí, ó. O volume 2 passei multiplicando para lá e o D passei dividindo para cá. Então eu vou ter essa representação. A mesma coisa acontece com volume 1, massa 1 e densidade 1. Calculando velocidade 1, ou velocidade A, volume 1, a massa 1 vale M, e quanto é que é a densidade 1? Nós damos 4. Se o volume 1 é dessa forma, para calcular o volume 2 é a mesma coisa. A massa dividido pela minha densidade, que é 2. Que é a densidade 2. Ó. A massa é a mesma, então por isso que eu coloquei MM, não esqueça. Somando aqui, para ter o volume total, tem que ter a soma dos dois. Então, volume total é volume 1, massa sobre 4, mais do volume 2, massa sobre 2. Aí você pode fazer um MC aqui, ou seria mais interessante se você multiplicar aqui por 2 e aqui por 2 por cima, que não vai mudar a ordem, né? Não vai mudar, na verdade, a equação, fica a mesma coisa. Então, volume total, eu vou ter M sobre 4 mais 2M sobre 4. Número somado em fração com o mesmo numerador, a gente repete o numerador e soma os valores de cima, então, são os numeradores. Denominador igual, soma ou subtrai, né, como tem um sinal de soma, então a gente vai somar. Então a massa total, na verdade o volume total que nós vamos ter é 3M sobre 4 e a massa total 2M. Agora, para finalizar, temos que calcular a densidade total. Densidade total, massa total sobre volume total. Densidade total é massa total 2M, volume total 3M sobre 4. Divisão de fração, repito a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vou cortar aqui massa com massa. Eu vou ter que a densidade total, 2 vezes 4 é 8, sobre 3, a densidade total. Esse número aqui dá 2,666666666. Que ele quer saber o número, ó. Qual o valor arredondado da densidade final da mistura? Próximo de 2,66, aproximadamente 2,7 gramas por centímetro cúbico. Tá aí.
Questão não tão difícil, mas um pouquinho trabalhosa. Tá? A última questão do PSS 1, tá bom? Vamos lá para a próxima. Questão número 4, né? A primeira questão do PSS 2, diz assim, ó, você resolve cozinhar um delicioso macarrão para o almoço de domingo. Você dispõe de 2 panelas de mesmo material, mas de massas diferentes. A massa da panela 1 é 50% maior do que a massa da panela 2. Então já sei, né, pelo nosso textinho aí, que a massa da panela 1 é maior do que a massa da panela 2. Você vai utilizar 2 litros de água para cozinhar o macarrão, considerando que você quer realizar esse objetivo no menor tempo possível. Considerando que você quer realizar esse objetivo no menor tempo possível. Objetivo, ó, no menor tempo possível. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que representa a melhor escolha e a correta justificativa. Aí deu os dados que o específico da água é 1 e o calor específico do material da panela é 0,22. Como ele disse que as 2 panelas têm o mesmo material, então se tem o mesmo material, tem o mesmo quê? O mesmo calor específico, que depende do material. Calor específico do material. Tá? Então a panela vai ter 0,22 e aqui da água 1 cal por grama vezes grau Celsius. O que ele está falando aqui é que ver se as panelas conseguem, de grosso modo, esquentar mais rápido ou esfriar mais rápido, é isso. E a grandeza que fala sobre isso é a capacidade térmica, é o Czão. Aí a gente vai ter, ó, que a capacidade térmica é a massa do corpo vezes o calor específico. Capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Só que ele disse que eu tenho para 2 panelas, então eu vou chamar de C1, massa M1 e calor específico 1. Capacidade térmica da panela 2 é a massa 2 vezes o calor específico 2. Só que como ele disse que é o mesmo material, então o calor específico da panela 1 e da panela 2 são o quê? São iguais. Se são iguais, olha o que a gente vai ter aqui, ó, matematicamente falando. Nós vamos ter que se ele é constante, o calor específico aqui, ó, a capacidade térmica e a massa vão variar. Se eu tenho M1, que é maior massa, o calor o quê? A capacidade térmica é maior também. São diretamente proporcionais. Se eu passar para cá a massa dividindo, capacidade térmica e massa não vão ficar dividindo um com o outro. Então, quando um dividir, o outro também vai dividir pelo mesmo valor para eu ter a mesma representação aqui. Ó, tá? Então, se eu tenho menor massa, que é a massa M2, a capacidade térmica também é menor. Massa maior, capacidade térmica maior. Massa menor, capacidade térmica menor. Claro, galera, imagina, você tem uma panela com muita massa, então eu preciso de muita energia para poder esquentar a panela toda. Se eu tiver uma massa menor, eu vou ter, a gente está falando do mesmo material, porque eles são o mesmo material, por isso que eu estou citando. Então, se eu tenho um corpo com menor massa, eu consigo aumentar a temperatura e esquentar ela mais rápido, né? Então, essa é a ideia que a gente vai ter. Então, olha essa ideia aqui para a gente poder responder a questão. Tá? Menor massa, menor capacidade térmica. Letra A. Escolho a panela de massa M2 porque tem a menor capacidade térmica. Perfeito. Então, pode ser a letra A. B. Escolha a panela de massa 2 que tem maior capacidade térmica. Acabamos de ver que não. Então, não pode ser a letra B. Quem tem a maior capacidade térmica é a panela 1. Porque eu tenho a maior massa, automaticamente tem a maior capacidade térmica. C. Escolha a panela de massa M1 porque tem a menor capacidade térmica. Não, a 1 tem maior. D. Escolha a panela de massa M1 porque tem a maior capacidade térmica. Pode ser essa alternativa. E letra E. Escolho qualquer uma, pois o tempo de cozimento não depende da massa da panela. É erradíssimo. Acabamos de ver que depende da massa também. Então, ficamos entre a letra A e letra D. Aí,
tínhamos que lembrar também ou da ideia em relação à capacidade térmica ou da outra equação que a gente tem sobre a capacidade térmica, que é calor sobre variação de temperatura. Ah, professor, e o calor? O calor é constante, porque você está colocando ela na mesma fonte de calor. Se você botar numa boca de fogão essa panela, e você pegar outra panela e botar na mesma boca de fogão, a quantidade de calor que está sendo cedida para a panela é a mesma fonte de calor. Tá? Então aqui, ó, nesse caso, ela é constante. Está vendo agora que a capacidade térmica ela é inversamente proporcional à variação de temperatura? Então, se eu tiver maior capacidade térmica, eu vou ter menor variação de temperatura. Agora, se eu tiver menor capacidade térmica, eu vou ter a maior variação de temperatura. E qual é o objetivo da questão? O objetivo é para esquentar essa panela em menor tempo possível. E para esquentar em menor tempo possível, eu tenho que ter o quê? Uma variação de temperatura maior. Eu tenho que esquentar ela mais. Isso no menor tempo. Então, quanto mais ela esquenta, seria melhor. Então, quem é que vai ter a maior variação de temperatura? É quem tem menor capacidade térmica. E quem é que tem a menor capacidade térmica? A panela 2. Então, escolha a panela de massa M2 porque tem a menor capacidade térmica. Sim, tem a menor capacidade térmica e graças a ter menor capacidade térmica, eu vou ter uma variação de temperatura maior. Então, capacidade térmica é justamente essa grandeza que eu vou ter a facilidade ou dificuldade para poder transmitir energia, transmitir calor. E é o que vai acontecer em relação à nossa letra A. Ok? Não. Questão também tranquila, relativamente fácil, tá? Vamos para a próxima. Letra A. Questão número 5. Fala sobre a nossa refração. Tá? Diz assim, ó, um professor de física passou para 5 de seus alunos uma tarefa que valia nota. A tarefa consistia em calcular o índice de refração absoluto de um determinado líquido. Para que não houvesse cola, cada um dos seus alunos calcularia um índice de um líquido diferente. Os alunos, após cumprirem a tarefa, apresentaram os seguintes resultados. Aluno 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, ó, na tabelinha, ele me deu o valor de índice de refração de cada um desses alunos que foram calculados. Ao ver os resultados, antes mesmo de checar os cálculos realizados pelos alunos, o professor percebeu que estavam errados os resultados dos alunos. Aqui, ó, ele quer saber quais são os errados. Tá? Então vamos lá. Galera, quando a gente fala em relação ao fenômeno da refração, é quando um raio de luz, ou então uma onda eletromagnética, ou então uma onda mecânica, ele passa de um meio para outro. E quando ele passa de um meio para outro, o que acontece? A velocidade muda. A velocidade de propagação dessa luz, dessa onda, muda. Se ela muda, galera, a gente tem, na maioria dos casos, a gente tem um desvio da luz. Tá? Ou desvio em relação à propagação do som. E esse índice de refração, que cita a questão, que é o índice de refração absoluto, aqui, ó, índice de refração absoluto, me diz exatamente o quanto esse meio, ar, água, vidro, ele é mais denso ou menos denso que outros. Que a luz ela vai ter mais dificuldade para se propagar. E essa representação, ó, do índice de refração é N é igual a C sobre V. C é o quê? É a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Não é isso? Então, o que seria um índice de refração? É a razão, é a relação entre a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Que meio? O meio ar, o meio a água, o vidro, enfim, um meio de propagação. Essa é a representação. Mas se você for olhar aqui, ó, nessa equação matemática, a gente vai ter sempre a maior velocidade da luz em cima, que a gente vai ter a máxima velocidade da luz, que é no vácuo. Então, se você pegar aqui, ó, qualquer divisão que você for fazer, o mínimo resultado que vai ser 1.
Porque se você pegar aqui o índice de refração, N, e dividir C sobre C, por que é C sobre C? Porque a razão entre a velocidade da luz no vácuo divide pelo meio. E se esse meio for o vácuo? Então, se o meio é o vácuo, então é C sobre C. Se eu pegar C sobre C, vai dar quanto? Vai dar 1. O índice de refração vai ser 1. O índice de refração, 1 é só no vácuo ou aproximadamente no ar, em algumas questões. Então, o índice de refração aqui, ó, no vácuo, é igual a 1. Aí, se eu for analisar no ar, na água, eu não vou ter materiais, então essa velocidade da luz, como é mais denso, vai ter dificuldade para se propagar. Então, eu vou ter uma velocidade de propagação menor. Então, se eu vou ter uma velocidade de propagação menor, toda vez que eu for dividir, eu vou usar essa equação do índice de refração absoluto, eu sempre vou dividir uma velocidade maior, que é a do vácuo, sempre dividir com uma velocidade menor que vai ter. Ou é igual ou é menor. Se for igual é 1, se for menor sempre vai ser maior que 1. 1, alguma coisa, 1,333, 1,4, 1,5, enfim. Então, nessa divisão, nessa representação, tem que lembrar que a velocidade máxima que eu vou ter é da velocidade da luz no vácuo, que é C. O restante, V, sempre vão ser menores, então vai ser sempre a divisão maior com menor, maior com menor. Então, automaticamente, não pode existir isso aqui. O índice de refração, nesse caso, não pode ser menor que 1. E também não pode ser 1 por quê? Porque 1 é onde? É no vácuo. E ele diz, ó, que são em líquidos diferentes na questão. Se são em líquidos diferentes, eu vou ter sempre velocidade menor. Qualquer líquido sempre vai ter uma velocidade menor do que a velocidade da luz no vácuo. Pode ser esse aqui? Pode. Pode ser esse aqui? Também. Então, os certos seriam o aluno 1 e 5. Mas ele quer saber na questão os errados, então os errados, alunos 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, letra D. Tá? Letra D. Tá? Sexta questão, última questão do PSS2. Tá? A respeito de uma transformação gasosa cíclica, podemos afirmar corretamente que... Opa, uma transformação cíclica. Legal, termodinâmica. Vamos lá. Vamos analisar em relação ao gráfico, né, de uma transformação cíclica. A gente tem o gráfico PV, né, pressão, volume, e numa transformação cíclica a gente pode ter vários formatos. A gente pode ter um quadrado, um retângulo, um triângulo, posso ter uma circunferência, posso ter qualquer desenho. A única coisa que tem que ser é que na transformação cíclica a gente tem que ter um ciclo. Aqui eu coloquei, né, uma transformação cíclica, saída do ponto A, B, C e D. Aqui, ó. Considerei esse sentido aqui. Então, eu estou considerando no meu desenho que a transformação cíclica vai de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Ele sai do ponto A e volta para o ponto A. Transformação cíclica. Tá? Eu considerei essa representação. Mas, como eu falei, posso ter vários formatos. Só tem que lembrar que na transformação cíclica sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Ele quer saber qual afirmativa está correta. Letra A. A variação da energia interna é positiva? Desculpa. A variação da energia interna é positiva? Vamos ver. E na letra D aqui também, ó, a variação da energia interna é negativa. Nesse caso, na transformação cíclica, a gente vai ter que lembrar da nossa equação da primeira lei da termodinâmica, que é a troca de energia em relação ao gás, né? Em relação ao gás e em relação a um determinado meio, que é a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Não esqueça que cada grandeza dessa, cada energia dessa, existe uma grandeza principal relacionada a ela. A variação da energia interna está diretamente relacionada à variação de temperatura. Então, se o gás sofre uma variação de temperatura, automaticamente ele está sofrendo uma variação da energia interna.
Se ele não sofrer variação de temperatura, a variação de energia interna é zero. Calor. Calor é justamente a troca de energia do meio com o gás, não é isso? Quando o gás recebe calor de uma fonte, ou então quando o gás ele cede calor para o outro meio, para um outro determinado corpo. E já o trabalho está diretamente relacionado à variação de volume do gás. É quando esse gás ocorre uma expansão ou uma compressão, tá? Comprimir esse gás. Então eu vou ter essas representações, essas grandezas aqui, para a gente analisar numa transformação cíclica. Então vamos lá. Vamos já analisando a letra A e a letra D, porque pode ser que elas sejam uma das duas para a gente responder, ou se não for, a gente já consegue eliminar, porque uma é oposta à outra. Então vamos lá. Na transformação cíclica, olha aqui. Nesse ponto A, na verdade, em todos os pontos que a gente vai ter de pressão e volume, a gente vai ter as três grandezas, na verdade, três grandezas representadas em relação ao gás. Aqui eu vou ter pressão em A, aqui eu vou ter o volume no ponto A, e aqui nesse ponto que a gente chama de reta isoterma, a gente vai ter a temperatura em A. Então no ponto A eu vou ter pressão, volume e temperatura, que são as três grandezas que o gás depende dessas três grandezas. Então A aqui, ó, temperatura em A, eu vou ter uma temperatura. Em B eu vou ter uma outra temperatura, em C outra, em D outra, em A volta novamente para a mesma temperatura. Na transformação cíclica, ó, ele sai do ponto A e volta para o ponto A. Então, se ele sai do ponto A e volta para o ponto A, se a gente for analisar a variação de temperatura numa transformação cíclica, quanto é que seria? Temperatura em A menos a temperatura em A. Porque numa transformação cíclica, na verdade, na variação de temperatura, não é final menos inicial? Final é A, inicial é A, então isso quer dizer que a variação de temperatura em A vale quanto? Zero. Então, nesse caso, na transformação cíclica, eu sempre vou ter uma variação de temperatura igual a zero. Se eu vou ter automaticamente uma variação de temperatura igual a zero, então a variação da energia interna vale zero. Então, ela não é nem negativa e nem positiva. Não é positiva nem negativa, ela é nula. A variação da energia interna numa transformação cíclica é nula, é zero. Então, se é zero aqui, olha o que a gente vai ter. Que o calor é igual ao trabalho. Vamos já ver se isso aqui vai influenciar em alguma coisa na questão. Provavelmente vai, tá? Então aqui, ó. Tá aqui dá zero, o trabalho está negativo, vou passar para o outro lado positivo, então o calor é exatamente igual ao trabalho. Então já analisamos, tiramos a letra A e a letra D. Letra B. A equivalência na transformação cíclica é correto afirmar que é a equivalência entre o trabalho realizado e a quantidade de calor trocada com o ambiente. Está aqui, ó. É o que ele diz na letra B. A equivalência entre o trabalho realizado e a quantidade de calor trocada? Sim, equivale, e são iguais. Então a resposta certa aqui, ó, é a letra B. Tá? Vamos analisar por que a letra C e a letra E também estão incorretas. Letra C. Ao realizar um ciclo no sentido anti-horário, então no sentido anti-horário, que é o contrário, considerar o diagrama Clapeyron, que é esse aqui, o gás converte calor em trabalho. O gás converte calor em trabalho. O gás converte... Vamos lá. Gráfico. De novo, mais um gráfico. Pressão, volume. Só que ele está dizendo agora que era uma transformação cíclica, só que no sentido o quê? Vou desenhar um outro ciclo aqui, ó, só para a gente mostrar para vocês que a gente pode fazer de outra representação. Posso fazer um triângulo. Só que ele diz que o sentido é anti-horário. O sentido é para lá. Sentido anti-horário. Nesse caso aqui, ó, no sentido anti-horário, como é que eu calculo o trabalho? O trabalho é numericamente igual à área do gás. Mas se você for olhar essa área, você pode ver que essa área do triângulo que a gente vai ter aqui,
essa representação aqui, ó, todinha, eu vou ter uma área maior do que se fosse a de baixo. Então, se eu tenho uma área aqui maior, essa aqui, olha o que está acontecendo com o volume. O volume do gás está comprimindo. Então, se o volume do gás comprime, o trabalho é negativo. Então, se o trabalho é negativo, o calor é o quê? Negativo. Trabalho negativo, calor é positivo, porque eles são equivalentes, são iguais. Então, se o calor é negativo, se o trabalho é negativo e o calor é negativo, isso aqui está incorreto. Na verdade, o gás não converte calor em trabalho. Na verdade, o trabalho converte em calor. É o contrário. Então, eu estou comprimindo o gás. Ao comprimir o gás, o que vai acontecer com o calor? Ele fica negativo, ele vai ceder calor para o meio. Então, isso aqui é o contrário. Tá? Aqui seria o inverso. Se eu trocasse o texto aqui, seria o correto. O gás converte trabalho em calor. Ah, professor, se fosse o contrário, se fosse no sentido horário, que eu tenho a expansão, né, do gás, graças à expansão do gás, quem é que está realizando? Na verdade, o gás está recebendo calor para poder expandir. Já que não. Eu estou comprimindo o gás para ele poder ceder calor para o meio. Então, por isso que essa alternativa aqui está incorreta. E a letra E, quando o ciclo é realizado no sentido horário, o trabalho realizado na expansão tem módulo menor que o trabalho realizado na compressão. Aqui, sentido horário. Olha a área que a gente vai ter na expansão. Então, se eu tenho uma área maior, automaticamente eu tenho um trabalho maior. Se for na compressão, que é nessa parte aqui, que é menor que a azul, eu vou ter uma área menor. Área menor, trabalho menor. Então, a área maior vai ser no positivo, que é na expansão, e a área menor vai ser na compressão. E ele diz aqui o contrário, não é menor não, seria maior. Tá? Então, a resposta certa é a letra B mesmo. Bom? Primeira questão do PSS 3. Tá? O texto é um pouco confuso, justamente para poder confundir você e para poder dificultar em relação à questão. Só que a questão é tranquila, tá? De verdade, ela é bem tranquila. Então, vamos interpretar o que ele está querendo dizer na questão, o que ele pediu na questão para a gente poder calcular, tá bom? Olha lá. Duas esferas dielétricas de mesmo material, mas com raios distintos. Então, tem uma esfera maior e uma menor. Só que, imagina, duas esferas, as duas de metal, de aço. Só que uma esfera maior e uma outra menor. É isso, tá? Só o mesmo material. Estão carregados com a mesma carga Q, concentrados nos seus centros. Então, eu vou ter o mesmo carregamento, a mesma carga, a mesma quantidade de partículas em excesso. Então, vou colocar aqui, uma esfera maior, uma esfera menor, só que as duas estão carregadas com a mesma quantidade de carga. As duas estão carregadas com carga Q, que ele me representou. O raio da esfera 1 é o dobro da esfera 2. Então, vou colocar aqui a esfera 1 e aqui a esfera 2. Se o raio da esfera 1 é o dobro, então a esfera 2 a esfera 1 é maior do que a 2. Considere que a distância entre os centros das esferas é maior que o dobro da soma dos raios delas. Se você somar os dois raios e multiplicar por 2, a distância ainda é maior. Essa parte do texto aqui que era só para confundir você. Considere que a distância entre os centros, a distância entre os centros dessas duas esferas, entre os centros, é maior que o dobro da soma dos raios delas. Então, é maior do que o dobro da soma. Então, vou somar os dois raios, multiplicar por 2 e o valor vai ser maior ainda. Só um textinho que não precisa, na verdade, só para confundir mesmo, tá? O valor do potencial gerado pela esfera 1 no ponto médio entre os centros das esferas é V1. Opa! Então, ele disse que bem aqui, no ponto médio, aqui o ponto médio, o potencial elétrico vai valer V1 da esfera 1. O valor do potencial total gerado pelas duas esferas no mesmo ponto médio será de quanto? Então, ele quer saber, nesse ponto médio, quanto é que vale o potencial gerado nas duas esferas, pelas duas esferas naquele ponto. A gente tinha que lembrar que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, que a gente calcula
potencial elétrico é a constante eletrostática, a carga, dividido pela distância, que no caso R, que ele me deu o raio, né, nesse caso, eu vou chamar de D mesmo, que é a distância entre o centro e o ponto que a gente for analisar. Aí, K vezes Q dividido por D, de cada uma delas. Se for calcular o potencial da esfera 1, constante, a carga carregada pela esfera 1 e a distância é a distância do ponto que ele me deu como referência, que é o ponto médio, em relação à carga Q1, a esfera 1. Se for calcular o potencial elétrico 2, K, a carga armazenada, corpo carregado da esfera 2, dividido pela distância do centro da esfera 2 em relação ao ponto médio. Mas se você for analisar, a distância aqui são iguais, porque ele diz que é ponto médio. Então a distância do centro da esfera 1 ao ponto e da distância da esfera 2 ao ponto é o mesmo. E as duas cargas, os dois corpos estão carregados com a mesma carga. Então a constante é uma constante para todo mundo, que é do meio. A carga é a mesma para os dois e a distância é a mesma para os dois, quer dizer que eles vão ter o quê? O mesmo potencial elétrico naquele ponto. Então se eu tenho o mesmo potencial naquele ponto, o potencial total é V1 mais V2, porque isso é uma grandeza escalar. E ele diz que V1 é o potencial elétrico gerado pela esfera 1. Se é o mesmo, aqui vai dar quanto? A esfera 2? V1 também, porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, quando eu for calcular aqui o potencial elétrico total, seria V1 mais V1. Automaticamente, 2 V1 seria o potencial elétrico total dentro dessas duas esferas aí como representação. Tá aí. Essa é a resposta. Tá aí, falou aqui, contou essa historinha aqui que não precisava, só tinha que analisar em relação ao ponto e a equação, né? Você teria que lembrar disso aqui. Essa representação aqui. Mas questão relativamente fácil, tá? Vamos para a próxima? Questão número... Letra C mesmo, questão número 7, alternativa letra C. Vamos para a oitava. Opa! Questão aqui importante, tá? Em relação à interpretação do gráfico. E você tinha que analisar o gráfico de cada um. Na verdade, o gráfico da letra A, B, C, D e E. Porque eles têm legendas diferentes. A letra A é trabalho em joule e distância em centímetros. Da letra B, trabalho e volts, diferença de potencial. Já é outro gráfico. Na letra C, volt por distância, volt distância, e aqui, campo elétrico por distância. Então, eu vou ter aqui, o único que é igual em relação à legenda é a letra C e a letra D. Mas na questão ele está te dando 4 gráficos diferentes. 4, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele pede na questão. Ele te dá 2 situações e ele quer saber qual dessas situações são verdadeiras. Para se deslocar uma carga elétrica de 0,4 coulombs, paralelamente à direção de um campo elétrico uniforme. Paralelamente à direção de um campo elétrico uniforme. Então, vou desenhar aqui o campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é sempre gerado entre 2 placas metálicas carregadas. Uma positiva e outra negativa. E o sentido do campo é sempre sai do positivo e chega no negativo. Sai do positivo, chega no negativo. Então, aqui é a intensidade do meu campo elétrico. Desenhei. Então, ele diz que a carga vai se deslocar paralelamente. Então, a direção do campo elétrico. Então, ou ele vai deslocar o corpo, essa carga de 0,4, ou para a direita, ou para a esquerda. Tá? Que é paralelo em relação ao campo. Se o campo está para cá, na orientação, para cá, então ele tem que estar para cá, a carga se deslocando, ou para cá. Né? Esses 2 sentidos aí. Situação 1.
a realização de um trabalho W. Então, se eu colocar uma carga aqui nesse ponto, aqui dentro dessa região do campo, esse corpo ele vai sofrer uma força, automaticamente sofre uma força e desloca, ele realiza trabalho, que é o trabalho da força elétrica, nesse caso. Então, eu vou colocar aqui uma carga e vou considerar, na situação 1, que essa carga é positiva. Se essa carga é positiva, ele sofre uma força elétrica para cá. Então, se sofre força elétrica, ó, e aqui ele vai se deslocar até outra placa. Se tem força de deslocamento, ele realiza trabalho. Lembra? Trabalho é força vezes deslocamento. Ó, eu coloquei trabalho assim, né, porque na questão ele representou como W, mas poderia ser o tal sem problema nenhum. Trabalho é a força elétrica vezes o deslocamento. E como é que eu calculo a força elétrica em relação a um campo elétrico? Uniforme. Olha aqui, ó. Campo elétrico é Newton por Coulomb. Newton é força e Coulomb é carga. Então, campo seria força dividido por carga. Se campo é força elétrica dividida por carga, automaticamente a força é o quê? O campo vezes a minha carga. Aqui é o campo vezes a carga vezes o deslocamento. Então, o que a gente vai ter, ó, que o campo é a carga. Na verdade, o trabalho é o campo vezes a carga vezes a distância. O campo elétrico aqui dentro, a carga que eu coloquei aqui, carga de 0,4, e a distância que ele vai se deslocar nessa representação. Então, ele realizou um trabalho. Só que para ele realizar trabalho nesse caso, o trabalho vai ser um trabalho positivo ou negativo, ele vai ter trabalho, tá? A força de deslocamento tem que estar na mesma direção. Todo mundo na vertical, todo mundo na horizontal ou todo mundo na diagonal. Na situação 1. Então, situação 1 aqui a gente vai ter em relação ao trabalho. Tá? Beleza, até aqui tudo bem. Então, depois a gente vai analisar cada alternativa depois de que eu mostrar para vocês essa situação. Já em outra situação que a gente vai ter, é que a gente vai ter o trabalho em relação a uma diferença de potencial. Então, se eu colocar aqui uma região de campo elétrico, vai existir potenciais elétricos dentro desse campo. Não esqueça que o potencial elétrico sempre vai estar perpendicular às linhas do campo. Então, aqui eu vou ter um potencial V1, V2 e V3. Para a carga se deslocar, tem que ter o quê? Uma variação, na verdade, uma diferença de potencial, não é variação. É uma diferença de potencial, que é inicial menos o final. Então, eu vou ter uma outra representação de trabalho, que é a carga vezes U. O que é a carga vezes U? É trabalho. Existe trabalho também quando existe uma carga dentro de uma diferença de potencial. E essa carga aqui ela vai se deslocar positiva. Uma diferença de potencial. Pode ver aqui, ó, que ela está entre V1 e V2, ela vai passar por V2, vai passar por V3, então eu vou ter uma diferença de potencial. Então eu posso ter essas duas situações. Essa, para calcular o trabalho da força elétrica, e ao mesmo tempo essa aqui também eu posso calcular o trabalho da força elétrica. Tá? Que é o que ele me cita, na verdade, né? Na questão. Vamos lá. Situação 1. Deixa eu botar bem aqui embaixo. Ele disse que o trabalho é positivo. Então, se na situação 1 o trabalho, vai existir trabalho, que o trabalho vai ser diferente de zero, então automaticamente a diferença de potencial tem que ser o quê? Diferente de zero. Já na situação 2, olha, ele diz, ó, para se deslocar a mesma carga ortogonalmente no mesmo campo elétrico, situação 2, não há realização de trabalho. Então, aqui no caso, ó, nessa situação, o trabalho é zero. Então, se o trabalho é zero, automaticamente a diferença de potencial tem que ser zero. Essa situação que eu coloquei em verde aqui para você é mais importante, tá?
Professor, e nesse caso aqui, ó, para o trabalho ser zero, como é que vai ser? Porque aqui eu sei que para não existir, se essa variação aqui for zero, não existir variação, eu sei que o trabalho é zero. E nessa situação aqui? Nessa situação ele vai ser zero, é quando a carga e o deslocamento não estiverem na mesma direção. Tá? O que seria ortogonal ao mesmo campo? 90 graus. Tá? Então é como se essa carga aqui, ó, que foi colocada, ela tivesse um deslocamento para cá, para baixo. Como se tivesse. Então a força está para a direita e o deslocamento está para baixo. Então essa carga ela não ia se deslocar para baixo, ela se deslocaria para a direita. Como não vai ter o deslocamento na referência que eu dei que é para baixo, esse trabalho a gente considera que é zero. Tá? Então vamos olhar cada alternativa agora. Letra A. Na situação tem que ter trabalho. Na situação 2 tem que ser zero. Então, olha aqui. Aqui ele diz na letra A que na situação 1 o trabalho é constante, olha aqui em Joule, aqui é constante, ó. Aqui é a representação de constante, maior que zero. Já na situação 2, ó, o trabalho é menor, é negativo, mas aqui na situação 2 o trabalho tem que ser o quê? Ó? Tem que ser zero. Então aqui, ó, essa alternativa está incorreta. Por que está incorreta? Porque o trabalho não é negativo, o trabalho é nulo na situação 2. Letra B de bola. Na situação 2 está perfeito, aqui está correto. Né? A situação 2 está correta. Porque o trabalho na situação 2 vai ser zero. Trabalho zero. Só que, na verdade, essa posição está meia certa, vamos considerar. Por que meio certo? Porque o trabalho é zero, só que ele bota aqui, ó, embaixo, que quando o trabalho é zero, existe uma variação, na verdade, existe uma diferença de potencial. E para o trabalho ser zero, a diferença de potencial tem que ser o quê? Zero, não pode existir a diferença de potencial. E ele está mostrando que aqui, ó, tem uma diferença de potencial. Então não pode ter diferença de potencial para ter trabalho. Tá? Agora, e nessa situação aqui de letra C? Na situação 1, eu vou ter uma diferença de potencial. Aqui, ó, pode ver que está aumentando, né, na situação. Existe uma diferença de potencial, então eu vou ter trabalho. Só que ao mesmo tempo que eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho o quê? Uma variação de deslocamento. É isso mesmo. Ó. Eu tenho uma variação, na verdade, uma variação da diferença do potencial, né? Uma diferença de potencial. Ao mesmo tempo que eu tenho uma diferença de potencial, eu também vou ter uma variação de deslocamento. Na situação 1, então isso aqui está perfeito. Isso aqui está certo. E na situação 2? Na situação 2, a voltagem é zero, perfeito. Mesmo aqui, tendo a voltagem sendo zero, o deslocamento vai existir, né? A distância aqui vai variar. Também está certo. Tá? A resposta certa é a letra C. Por que existe essa variação da distância? Se a gente for analisar aqui, ó, o corpo ele vai se deslocar? Vai. Só que ele não vai se deslocar de acordo com o que a gente se pede. Ele desloca para baixo, só que para baixo eu vou ter o mesmo potencial elétrico, eu não vou ter uma variação, né? Eu não vou ter uma diferença de potencial. Então eu vou ter a variação do deslocamento, beleza, mas eu não vou ter a diferença de potencial. Então aqui, ó, letra C está perfeita. Se a gente for analisar a letra D, ó, é a mesma coisa. Na situação 1 ela está incorreta. Por quê? Porque o potencial aqui ele permanece constante. E para existir trabalho tem que ter o quê? Uma diferença de potencial. O potencial já não pode ser constante. Aqui estaria certo a situação 2. Tá? Só que aqui a situação não está errada. E já nesse caso aqui, eu vou ter as duas situações erradas. Porque nesse ponto aqui, ó, ele diz que o campo é zero. E o campo não é zero, ele é constante. Ele não é zero, ele tem valor. Só que é um valor constante. E já aqui ele diz que o valor é negativo, ó, do campo. Então a resposta certa é a letra C mesmo. Tá? Questão
Para mim, foi a questão mais difícil dessa prova, porque falava em relação a essa propriedade, em relação ao trabalho da força elétrica e também da interpretação dos gráficos, que ele te deu 4 gráficos totalmente diferentes aqui, tá? Não era para ter ficado atento em relação a esse princípio. Vamos para a última questão do PSS 3 e a da prova também. Aí, ó. Alternativa certa, letra C. Vamos para a última questão. Questão número 9. Essa questão número 9 ela é interessante, tá? Nem precisava você calcular nada, nem precisava analisar nada, era só lembrar, primeiramente, só da unidade de carga. Olha, diz assim, ó, um capacitor de placas paralelas está submetido a uma diferença de potencial de 20 volts. Aqui eu vou desenhar, vamos desenhar. Então aqui eu tenho 2 capacitores de placas paralelas ligadas a uma diferença de potencial de 20 volts, sendo sua capacitância igual a 10 milifarads. Sua capacitância, Czão, de 10 milifarads. A distância e a área entre as placas são iguais a 2 milímetros e 10 centímetros quadrados. Então, eu vou ter aqui que a distância entre as placas é 2 milímetros e a área da placa de cada uma delas é 10 centímetros quadrados, respectivamente. Qual a carga total? Qual a carga total do capacitor? Primeiro, qual é a unidade de carga, pessoal? A unidade de carga é coulomb, é Czão. Olha as alternativas. 200 milifarads, menos 0,2 microfarad, 0,02 farad, 0 e 0,04 farads. Qual é a unidade de farad? É de capacitância do capacitor. Só que ele não quer saber a capacitância, ele quer saber a carga. Então, se você soubesse só da unidade, ou lembrar só da unidade de carga, você já responderia que na letra D era o quê? Era 0. Porque é a única que não tem alternativa, que pode ser 0, né? Todas as outras, ó, A, B, C, e E, tem alternativas em farad. Ele não quer saber capacitância, ele quer saber carga. Só que para a gente calcular a carga, ó, capacitância é a carga dividido pela minha DDP, né? Diferença de potencial. Então, a carga seria a capacitância vezes a minha tensão, minha DDP. Seria isso aqui. Só que tem essa palavra aqui, ó, dizendo total no capacitor. Se ele perguntasse qual a carga no capacitor, aí você poderia calcular aqui. C é 10 vezes 10 a menos 3, U vale 20 volts, aí você conseguiria calcular. Só que ele não quer saber a carga do capacitor, ele quer saber a carga total no capacitor. E como é que faz para a gente carregar um determinado capacitor? Eu tenho aqui o fluxo de elétrons, que sai dessa fonte, da DDP. Quando ela chega aqui, ó, nessa placa, essa placa fica carregada negativamente, com uma determinada carga negativa. E aqui essa outra placa fica carregada positivamente. E essas cargas negativas e positivas, cada placa dessa, ela carrega com a carga igual, com a carga perfeita. Perfeitamente igual, na verdade perfeitamente igual, eu estou falando em módulo, tá? Mesma quantidade em módulo, só que com sinais diferentes. Então, quando eu quero saber a carga total do capacitor, é a junção das duas placas. Então, no caso, a carga total do capacitor é mais Q, mais, só que menos Q. É a soma delas. Então, carga total, que era mais Q, mais com menos fica menos. Então, a carga total vai ser quanto? 0. Que é a carga total em relação ao nosso capacitor. Então, só poderia ser mesmo a letra D. Letra D que você poderia responder somente pela unidade ou
por essa representação aqui que acabamos de ver. Então, isso aqui ó, que ele me deu foi só para encher linguiça, né? Só para atrapalhar, só para você confundir, achando que você fosse calcular, você chegaria a um valor. Mas não, tá? Aqui, a alternativa certa é de letra D mesmo. Então, galerinha, ficamos por aqui. Mais uma resolução da nossa provinha da Federal de 2022. E até a próxima, tá bom? Beijo em todos. Tchau, tchau.